Quem entrega os caminhos ao Senhor nunca vai andar perdido, nunca vai andar cego e nunca vai andar ignorante por onde quer que esteja andando, porque o Senhor é aquele que norteia, que direciona, que guia os nossos passos. Entendemos que todas as vezes que entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele pauta em nosso caráter, em nossa vida, em nosso coração, os princípios norteadores que vão nos levar, que vai também nos conduzir à vida eterna. Portanto, hoje queremos falar sobre Deus em cada passo. Deus controla a nossa vida e vai guiando os nossos passos. O texto que eu queria ler com você no dia de hoje está lá em Provérbios, no capítulo 3, e versículo 6. Então, esse provérbio é extraordinário, porque ele traz para nós uma condução, uma certeza, uma orientação básica que eu e você, nós precisamos ter para vivermos certos do amanhã, mas não só do amanhã, da eternidade. Olha o que diz o texto lá em Provérbios, capítulo 3 e versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Note que quando ele fala aqui de reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, isso tem 3 ações práticas que deveremos entender. A primeira dela é consultar. Eu preciso consultar o Senhor em tudo aquilo que eu vou fazer. Quais são os caminhos que eu quero traçar para a minha vida? Quais são os planos, as metas que eu tenho vivido? Então eu preciso consultar a Deus. Senhor, será que está dentro da Tua vontade? Eu quero tomar essa decisão e eu não sei, não estou certo que essa decisão é a real para a minha vida. Me ajude a tomar a melhor decisão. Consultando ao Senhor, você vai ter uma vida próspera, ter uma vida sempre aos pés do Senhor e sempre abençoada. Note que quando Josué, ele não consultou o Senhor, ele, em um momento da sua batalha, aquela batalha com o povo de Israel, ele perdeu. Por quê? Porque não consultou o Senhor como era que o povo estava. Assim mesmo, sou eu e é você. Em todo momento, por mais que tranquilo esteja o ambiente, nós precisamos consultar o Senhor em tudo aquilo que iremos fazer. Em segundo lugar, que eu tiro como lição desse reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, é honrar o Senhor. Honra significa você colocar nas mãos do Senhor ou informar o Senhor, pautando a Ele a decisão final daquilo que vai fazer. Você honrar o Senhor é tudo que você for fazer, você comunicá-lo e dizer: Senhor, eu queria ter aqui a sua bênção. Eu queria apresentar, não só consultar o Senhor no sentido de procurar saber, mas no sentido de honrá-lo. Será que você tem honrado a Deus? Será que você tem visto que Deus é aquele que guiou os teus passos até o dia de hoje e que você não pode jamais se esquecer de Deus? Quando nós nos esquecemos de Deus, não só estamos entrando num caminho mau, mas estamos deixando de honrar o Senhor, porque não estamos apresentando as nossas propostas ao Senhor. Então que esse dia seja um dia de honra àquele que criou os céus e a terra, mas sobretudo a sua vida, que lhe deu ar para respirar, e tudo aquilo que você tem é o Senhor quem deu, e é por isso que eu e você nós devemos honrar ao Senhor em todos os nossos caminhos. E quando ele fala também nesse reconhecer, isso tem a ver com confiar. Eu só vou consultar e também vou honrá-lo se eu confio. A confiança é uma entrega ao Senhor daquilo que vai ser executado. Embora você esteja ali praticando, agindo, vivendo as bênçãos de Deus, mas isso foi por meio da confiança integral ao Senhor. Quem confia, descansa. Quem confia, não tem medo. Quem confia, está estável, porque sabe que está na mão de Deus. A confiança, na verdade, ela pode trazer momentos de paz, como a gente viu em outros devocionais. A confiança gera satisfação,
Então que esse dia você esteja confiando plenamente em Deus, entregando todo o seu planejamento nas mãos do Senhor, sabendo que Ele guia as nossas vidas. E a última parte desse versículo aqui, ele fala que Ele endireitará as suas veredas. Essa forma de endireitar as veredas significa uma promessa. Ou seja, Deus prometeu que se você fizer os 3 passos, consultar, honrar e confiar nele, Ele vai endireitar os seus passos, ou seja, Ele prometeu estar com você, cuidar de você, viver com você, não só ao seu lado, mas dentro de você. Então, se você de repente nesse momento está embaraçado, está atrapalhado, está confuso sobre algo que vai fazer, entregue ao Senhor, confie nele, apresente o projeto ao Senhor, peça confirmação a Ele e Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai confirmar os seus passos. Portanto, mantenha o seu coração quieto e em paz diante do Senhor, porque Ele cuida e sempre cuidará da sua vida. Eu quero finalizar esse devocional trazendo 3 lições práticas para que a gente viva em paz e dentro do plano de Deus, permitindo que Ele direcione as nossas vidas. Primeiro, ore antes de tomar decisões, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Se você tem orado, qual o horário que você ora? Qual é o turno de oração que você tem, seja à noite ou do dia? Quanto tempo das 24 horas você oferece para falar com Deus, para se relacionar com Deus? É importante que diante das decisões, sejam elas muito grandes, sejam elas de médio porte, ou sejam pequenas, você precisa acreditar nele e entender que Ele cuida de você. Portanto, saiba que o Senhor, Ele merece ser honrado diante das suas decisões. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 37:5: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e o mais Ele vai fazer, diz em outra tradução, o mais Ele fará na sua vida. Em segundo lugar, esteja disposto a mudar de direção. Se for a vontade de Deus, faça isso. Talvez você esteja numa missão, talvez você esteja numa caminhada que está ali já bem ativo naquela caminhada, talvez você esteja vivendo os melhores dias da sua vida, mas procure a orientação de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, porque pode ser que algo Deus tenha para você de melhor. Talvez Deus esteja advertindo, dizendo para você que lá na frente, até onde você veio está tudo tranquilo, mas lá na frente tem um obstáculo, tem um precipício. Então esteja sempre em comunicação com Deus, entendendo que Ele tem o melhor para você e você está disposto a mudar se Ele quiser. Você entende a vontade dEle. Relacionamento através da oração nos traz a convicção de entendermos onde estamos pisando. Por isso, eu quero te advertir nesse momento de estar dia após dia consultando, honrando, confiando em Deus, apresentando os seus planos a Ele e dizendo: Senhor, eu estou aqui pronto para mudar se for necessário, porque o Senhor é que tem o guia da minha história, o Senhor é quem dirige os meus passos. Lá no Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Então, seja qualquer que seja o seu destino, em frente, direita ou esquerda, esteja sempre pronto a escutar a voz do Senhor, porque Ele vai dizer para você: siga, pare, vá à esquerda, vá à direita, dê uma pausa, e o Senhor vai estar sempre conduzindo a sua história, mas mantenha o relacionamento com o nosso Deus. Em terceiro e último lugar, reconheça Deus também nos momentos comuns e rotineiros da vida. Será que você tem entendido que Deus está presente nessa caminhada com a simples ação que você achava que podia resolver? Será que você entende que é Deus que está direcionando, inclusive em pequenos detalhes minúsculos que você diz assim: não, eu não sei se foi Deus.
algo que acho que foi algo natural. Não foi, foi o Senhor quem fez isso. É coisa maravilhosa. Deus é um Deus que cura uma dor de cabeça, como cura também um câncer. Deus é um Deus que cuida de você em todos os mínimos detalhes. Então entregue ao Senhor o seu caminho, seja aqui ou seja do outro lado. O importante é estar com o Senhor, na presença do Senhor. Portanto, descanse o coração, confie nele e saiba que ele vai fazer o essencial, o que necessita ser feito na sua vida. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3:17: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer, entregando tudo ao Senhor. A palavra hoje foi direção. E eu queria que você lesse Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 12 e meditasse nesse texto. Eu quero agora convocar você a orar comigo, pedindo que o Senhor esteja controlando, guiando a nossa vida. Vamos juntos? Senhor amado, eterno, poderoso, em Tuas mãos entregamos, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho, entregamos o nosso destino, sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Eu peço, Senhor, especificamente sobre cada um do que está aqui, Senhor, desse devocional. Ó Deus, em nome de Jesus, vai atuando na sua vida, Pai, por completo, na área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área relacional. Vai atuando, Deus, tirando toda a incerteza, conduzindo em caminhos eternos, porque o Senhor é aquele que endireita os nossos passos, que faz com que a nossa vereda seja ajustada pelo céu. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.